Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Matéria de hoje, História dos Hebreus. Você encontra esta matéria no módulo 2. Você já chegou ao seu material didático aí, é só conferir. Bom, mas chega de moleza, vamos trabalhar? Período que nós estamos estudando nesta matéria é o período interbíblico, período importantíssimo. Olha, eu estava verificando aí o meu canal, estou chegando a 6 milhões de acessos. Tá? Então, quase 6 milhões de pessoas já viram pelo menos uma das minhas aulas. E a aula que estas pessoas mais pedem para eu comentar é sobre este período interbíblico. Então, você que sempre está pedindo, agora chegou esse material, estas aulas. E nós vamos bem devagar, passo a passo, para que você domine este período importantíssimo. Muitos teólogos, que eu até conheço, não estudaram com profundidade este período. Então, a grande oportunidade de você aprender bem este período. Aliás, foi até o motivo de nós colocarmos nesta Bíblia, na Bíblia apologética, os livros apócrifos. Aqueles que estão a mais na Bíblia católica, porque eles surgem exatamente neste período. Nós vamos estudar quando eles surgiram e a importância desses livros, embora eles não sejam canônicos, inspirados por Deus, tá bom? Bom, muito bem. O que nós já aprendemos deste período? Nós começamos na aula, já tem 2 aulas, as mudanças que ocorreram neste período, nós já estudamos, e a linha cronológica deste período. É bom que o aluno, é bom que você entenda isto. Nós estudamos no Pentateuco o período de Moisés. Nós datamos aí mais ou menos de o período que ele escreve esses 5 livros, de 1440 a 1400 antes de Cristo. Porque 1400 é uma data importante, que é a queda das muralhas de Jericó. Isso nós já estudamos, estão aí no meu playlist. Bom, depois nós estudamos os livros históricos, que nós concluímos com o livro de Esther. Quer dizer, estes livros nós colocamos em uma linha cronológica, e esta linha termina mais ou menos em 400 anos antes de Cristo. Então, de Esther, nós vamos já para Mateus. Aí você vai falar, não, mas e os outros livros? Não, os livros poéticos que nós estamos estudando em bibliologia, nós colocamos, inserimos na linha do tempo dos livros históricos. Os livros proféticos, os 17 que nós vamos estudar, nós vamos inseri-los também na linha do tempo. É interessante que o livro profético de Ageu, o livro de Zacarias e o livro de Malaquias, nós vamos inseri-los pós-cativeiro, quando eles retornam do cativeiro babilônico, com Zorobabel, Esdras e Neemias, lembrando que a rainha Estela é contemporânea, mas ela está lá no Irã, lá em Suzã. Ela se casou com o rei Assuero, que é o Xerxes, né? A Bíblia chama de Assuero, mas na história é conhecido como Xerxes, né? O enteado dela era o Artaxerxes. Interessante, muito bem. Bom, só que 100 anos deste período nós encontramos na Bíblia. Nós já aprendemos, tá? Que é esse período de Esdras, Neemias e Esther. Isso nós já estudamos. E os profetas contemporâneos, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá? Tudo bem? Isso nós vamos estudar depois dos profetas. Bom, agora, estes 100 anos que nós estudamos na aula passada, que olha aí no slide, que vai de 430 a 432, são 100 anos do Império Persa, ou Medo-Persa, porque ele dura 200 anos. 100 está na Bíblia. 100 não está na Bíblia, tá bom? Exceto nas profecias, por exemplo, de Daniel. Mas não é um relato dos livros históricos, é um relato profético, ok? Muito bem. O segundo período deste período interbíblico, de mais ou menos 400 anos, então esse segundo trechinho vai de 331 a 167, que nós já estudamos também, que é o Império Grego, né? Então, nós vamos encontrar na história Filipe da Macedônia, que era o pai
de Alexandre o Grande, ele é assassinado, Alexandre assume com 20 anos apenas o império, e com 33 anos ele morre. Mas durante o seu reinado, ele domina o mundo, ele leva a expansão do império para o mundo inteiro. O império grego, a língua grega, a cultura grega, aquilo que nós chamamos de helenismo. Então, olha que interessante. Só que quando ele morreu, ele tinha 4 generais, né? Então ele domina o mundo com esses 4 generais, ok? E quando ele morre, dois dos generais, dos 4, ficam com o lado ocidental, que é, no caso, Cassandro e Lisímaco, tá bom? Esses não vem ao caso aqui do nosso estudo, mas o que interessa para nós são os 2 generais que dominam o Oriente, a região do povo de Deus. No caso, Seleuco, que vai ficar na Síria, e Ptolomeu, que vai para o Egito. Então eles dominam. Então o mundo é dividido em 4 partes, 2 do lado ocidental, que não vem o caso para nós, e 2 do lado oriental. Um no norte, lá na Síria, e o outro lá no sul, no Egito. Tá bom? Então, vamos lá. O primeiro período dos generais, agora do governo dos generais, então é o domínio dos Seleucidas, quer dizer, a dinastia dos descendentes do general Seleuco, a família do general Seleuco dominando. Olha aí na tela, nós já aprendemos isso, só estou revisando, de 323 a 301. Até aí tudo bem, sem novidades, dominaram, tranquilo. Aí o domínio cai na mão dos Ptolomeus, que estavam lá no sul, no Egito, de 331 a 198. Olha aí na tela. Então, embora os Seleucidas estão lá no norte, lá na Síria, mas lá no sul, os Ptolomeus dominam. Tanto é que é neste período que surge a Septuaginta, a tradição dos 70, ou seja, a tradução da Bíblia da língua hebraica para a língua grega, né? A pedido aí dos Ptolomeus, ok? Da dinastia dos Ptolomeus. Isso acontece mais ou menos no ano 285, o Ptolomeu Filadélfio. Nós já estudamos isso aí também, está no módulo 1. Depois você dá uma olhadinha. Bom, ocorre que novamente o domínio cai nas mãos dos Seleucidas, da dinastia de Seleuco. Olha aí, ó, o domínio de 198 a 167. Ocorre que um desses reis, chamado Etíoco Epifânio, um destes reis, ele não gostava do povo judeu. Por que ele não gostava? Porque o povo judeu não queria absorver a cultura helênica, a cultura grega. Eles mantinham a tradição, eles até pagavam tributo, tudo bem, mas eles continuavam monoteístas, crendo em um único Deus, no Deus da Bíblia. E ele odiava isto. Então ele mandou destruir as escrituras, cópia das escrituras, proibiu a circuncisão. Olha só, proibiu o estatuto perpétuo do povo judeu, proibiu a leitura, obviamente se destruiu a escritura, proibiu a leitura da Torá, da lei, proibiu o culto, e a gota d'água foi o seguinte, ele mandou sacrificar uma porca no templo do povo judeu. Olha que situação em Jerusalém, no templo, mandou sacrificar no altar uma porca, um animal imundo. Olha que situação, ainda construiu um altar a Júpiter no templo. Olha que situação, ele profanou o templo. E isto causou uma revolta do povo judeu. Uma revolta, e essa revolta nós conhecemos como revolta, ou seja, domínio dos Macabeus. Olha que interessante. Então, a família dos Macabeus, ou seja, do sacerdote Matatias, ele era um sacerdote e ele tinha, olha aí, 1, 2, 3, 4, 5 filhos. Olha aí na tela aí, Matatias 1 de 167, começa o domínio dele e vai até 63. Então ele era um sacerdote, tinha os seus filhos, tementes a Deus, montaram um pequeno exército para fazer frente ao exército dos Seleucidas, né, do Etíoco Epifânio, que profanou o templo. Então esse exército vence
o domínio dos Seleucidas e fica no governo aí aproximadamente 100 anos. Olha que interessante. E aí começa então a família, além dele ser sacerdote, ele fica também sendo governo. Então a gente aprende que a família dos reis sacerdotes, porque eles têm o domínio espiritual, religioso, e também o domínio político, material. Então, reis, sacerdotes, família dos Macabeus. Está vendo a importância dos livros de Macabeus, primeiro e segundo livro dos Macabeus? Mas eu já estourei o tempo. Na próxima aula a gente continua esse assunto importantíssimo, tá bom? Não vai perder a próxima aula. E se você quiser adquirir o nosso material com super desconto, descontaço, só acessar o nosso site, é o www.icp.com.br www.icp.com.br. Tô indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.